senhores deputados, eu tinha até me preparado para falar de um outro tema hoje, mas vou voltar a essa questão da saúde pública no estado do Amazonas, porque penso que o debate acabou por aprofundar e trazer alguns elementos fundamentais de esclarecimento para a população. Elementos que têm natureza técnica e que, por serem números, são absolutamente incontestáveis. Existem duas coisas que não são passíveis de contestação séria, que efetivamente o percentual de gasto com saúde no estado do Amazonas vem sendo reduzido nos últimos anos, isso é uma constatação, e de que o serviço de saúde pública oferecido à população do estado do Amazonas é absurdamente precário e ineficiente. Isso também é uma constatação. Eu vejo muito discurso que tangencia isso, mas não vi ninguém ainda ter coragem aqui de dizer que no Amazonas as pessoas são atendidas com dignidade na Fundação SECOM, ou no 28 de agosto, ou no João Lúcio. Só para ficar nesses exemplos. E aí, eu quero voltar aos números. Eu peço que o apoio publique aí a tela e usar algumas informações que foram dadas no decorrer aqui do debate. Primeira informação, uma das três informações do discurso do deputado Chico Preto, do deputado Ricardo Nicolau, que o gasto com saúde dos recursos do Tesouro do Governo do Estado, portanto, dos recursos próprios do Governo do Estado, são sempre crescentes. Isso foi uma afirmação. Ouso contestá-las com números. De 2009 para 2010, o orçamento do Tesouro do Governo do Estado do Amazonas caiu de 1.278 para 1.225. Portanto, houve queda de 2010 para 2011 em valores absolutos. Sendo que no mesmo período, em valores absolutos, a arrecadação com impostos do governo do estado do Amazonas passou de 5 bilhões e 800 para 6 bilhões e 400. Portanto, em números absolutos, a aplicação de recursos do Tesouro do estado do Amazonas de 2010 para 2011 caiu. E se levarmos em conta a proporcionalidade pelo crescimento da arrecadação com impostos, a queda foi drástica, absurda, despropositada, beirando o descuido com a saúde pública no estado do Amazonas. A segunda informação de que os gastos com saúde pública no estado do Amazonas sempre foram acima de 20%. Ouso também contestar a informação com números absolutamente irrefutáveis. Sempre foram, até 2010. Em 2011, deputado Chico Preto, o executado com saúde, e aí todas essas simulações são de executado até 2011, apenas 2012, que é o orçamentário, não tem como ainda saber o executado. Em 2011, pela primeira vez na história do governo do estado do Amazonas, desde que foi promulgada a Constituição de 1988, e estabelecido o piso de 12% com saúde, o governo do estado do Amazonas gastou menos de 20% com saúde, porque só gastou 19,10%. A terceira informação é de que sempre, no final, o número do efetivamente executado supera o orçamentariamente previsto. Não vale para 2011. Em 2011, o executado foi menor, foi igual ali, muito próximo do que efetivamente foi previsto. Quero também dizer que existe um problema que não é do Amazonas, deputado Chico Preto, é do Brasil, que é ter mais clareza do que são as atribuições da União, dos estados e dos municípios na saúde pública. O Brasil tem um sistema
que talvez seja o sistema de saúde mais moderno do mundo, que é o Sistema Único de Saúde, mas estados e municípios, por disputas menores e intestinais, e principalmente por pressão dos estados, ainda não conseguimos consolidar a municipalização da saúde pública. Se é verdade que o Estado ainda atua em muitas questões que deveriam ser responsabilidade do município, é verdade também que os estados não permitem que uma série de atribuições que pela estrutura do SUS deveria ser dos municípios sejam repassadas para os municípios. Óbvio que repassadas as atribuições e repassada a garantia orçamentária para o cumprimento dessas atribuições. Porque se é verdade que em Manaus o Estado atua muito de forma suplementar pela pouca ação da rede básica de saúde do município, é verdade também, e o deputado Sidney Leite foi prefeito e presidente da Associação dos Prefeitos, que nos 61 municípios do interior do estado do Amazonas, se as prefeituras retirarem os seus profissionais dos hospitais do governo do estado, fecha todas as unidades de saúde do estado do Amazonas. Não é verdade, deputado Sidney Leite? Se lá em Maués, se lá em Pauini, se lá em Anuri, se lá em Tabatinga, o prefeito retirar os seus profissionais de saúde do hospital, que é do estado, todos, absolutamente todos os hospitais do governo do estado do Amazonas fecham. Porque o governo monta lá um belo prédio e não manda médico, e não manda enfermeira, e não manda assistência, e não faz concurso público. O governo não faz concurso público. E aí, vamos para as questões da vida do homem comum. Nós estamos aqui tratando de números, nós estamos aqui tratando de informações que têm a ver até com o Pacto Federativo, com a distribuição de competências entre as unidades da federação, mas existe uma vida real. E na vida real, deputado Chico Preto, ao nós iniciarmos esse debate e repercutir nas redes sociais, há um apelo grande da população. São depoimentos como de um cidadão que hoje foi a uma unidade de saúde e o raio-x não estava funcionando. Foi lá no João Lúcio, não conseguiu ser atendido. São depoimentos reiterados de que o SECOM está adiando todos os exames preventivos ginecológicos porque não tem material para fazer os exames. Que o SECOM está adiando as suas cirurgias porque não tem material para fazer as cirurgias. Essas questões são incontestáveis. E negá-las não é ajudar o governo. Negá-las é atrapalhar o governo. O Joaquim Nabuco, quando o Partido Conservador teve uma vitória e nas eleições de 1887, ele fez uma carta ao imperador e disse: cuidado, essa pode ser a sua maior derrota. Vitória cachapante do Partido Conservador, do Partido do Império. E ele dizia: aos parasitas nunca haverá um ataque à máquina, porque a existência da máquina é o seu alimento. Um parasita, ele precisa do teu corpo funcionando para que ele possa se alimentar. Então ele está ali, ele parece teu amigo, ele está vivendo junto contigo. Amigo verdadeiro, aliado leal, e eu sei que há um esforço da bancada governista aqui de apoio às ações do governador Omar Aziz, é reconhecer que existe uma grave crise na saúde pública no estado do Amazonas. Quem precisa do atendimento do João Lúcio sabe disso. Negar é ser inimigo do governador. É como se um filho, deputado Fausto, Vossa Excelência é pai. É como se o seu filho estiver fazendo um racha. E Vossa Excelência, por amor, disser: não, meu filhinho, que legal, ele está correndo de carro, isso é bacana, isso é moderno. Não. A demonstração de amor, nesse caso, é chamar a atenção. É tirar o carro, é dizer que ele está errado. E na relação política, as coisas se estabelecem da mesma forma.
o maior aliado do imperador lá em 1887, não foi o Partido Conservador que o bajulava nos parlamentos. Foi Joaquim Nabuco que disse cuidado, e ele não ouviu Joaquim Nabuco, preferiu ouvir os conservadores. Sabe o que deu? Em 1889, 2 anos depois de uma vitória cachapante do Partido do Império, o Império ruiu e a República foi proclamada. Portanto, me parece que não com a dureza que a oposição cobra o governo, mas com a fraternidade e a lealdade de quem quer fazer o governo acertar, a bancada governista precisa começar a ver o estado do Amazonas que existe na vida real, não aquele mostrado na propaganda. Porque a propaganda de saúde pública do governo do estado do Amazonas, ela é um assinte contra o povo do Amazonas. Ela é uma provocação contra o povo do estado do Amazonas. São leitos muito bonitinhos, profissionais muito bem arrumados, umas meninas bonitas, uns meninos bonitos, lugares muito limpos, onde só não tem paciente. Deputado Luiz Castro, eu não sei se você já percebeu que a propaganda de saúde pública do governo do estado do Amazonas aparece médico, enfermeiro, leito, só não aparece paciente. Portanto, o que eu quero fazer aqui não é uma cruzada de oposição ou uma cruzada de fragilização do governador Omar Aziz. É um homem legitimado pela vontade do povo. Eu não votei nele, mas a grande maioria votou. Ele está legitimado. A esta casa cabe não a bajulação, a esta casa cabe a colaboração. E colaboração, às vezes, é reconhecer um erro e alertar o governador. O secretário de Educação acabou de baixar uma portaria absurda, estapafúrdia. O governador, o secretário de Saúde acabou de baixar a portaria, eu voltarei sobre isso na semana que vem, impedindo qualquer ONG, qualquer associação de conseguir leitos, deputado Chico Preto, para pacientes de câncer infantil fora do estado do Amazonas. Tem que passá-la pela gestão do TFD. E aí, o Instituto Alguém, que consegue um atendimento em São Paulo, deputado Luiz, para atendimentos que não são feitos aqui, em uma semana, não pode mais conseguir. Tem que esperar a fila de lá, que demora 3 meses. 3 meses no câncer infantil significa a vida ou a morte. 3 meses no câncer infantil significa amputação ou não de um membro. E aí, alertar contra isso, criticar essa portaria da Suzan, que o governador não vai se preocupar com essas questões internas lá da secretaria. Criticar isso é ser inimigo do governador? Fazer o que o Instituto Alguém faz é ser inimigo do governador? Ser inimigo do governador é querer resolver problema de saúde pública com foto fazendo coraçãozinho no jornal. Isso sim atrapalha o governo. E atrapalha muito. E atrapalha muito. Portanto, nós precisamos, nessa questão da saúde pública, fazer um pacto de verdade. Deputado Chico, nós precisamos ir lá no SECOM sem avisar. Nós precisamos ir lá no 28 de agosto sem avisar. Nós precisamos ir lá no João Lúcio sem avisar. Eu fui no SECOM sem avisar. Vi uma paciente chorar no leito e dizer: eu ajudei tanto o governador Omar Aziz, eu queria que ele viesse aqui me ver, porque no 8º andar do SECOM não tem ar-condicionado, deputado Chico Preto. Eu vi uma paciente semana passada vir aqui a esta casa desesperada, porque ela já veio 3 vezes de Altazes fazer o seu preventivo, e as 3 vezes o preventivo foi adiado. E depois que eu visitei lá, sabe o que o diretor do SECOM fez? Não melhorou nada, mas puniu 2 enfermeiras achando que foi elas que deixaram eu entrar. Eu entrei como visitante de uma paciente, e entro em qualquer lugar, com permissão ou sem permissão, porque é dever deste parlamento fiscalizar os serviços públicos. Portanto, eu acho que nessa questão da saúde, que tem a ver com vida, nós precisamos construir um pacto. O pacto da verdade, não o pacto de nos enfrentar. E eu concordo, acho que conseguimos hoje fazer um debate elevado, um debate republicano. Mas nós precisamos fazer um pacto de enxergar. Porque eu não consigo acreditar que alguém visite o SECOM lá no 8º andar e veja os pacientes no estágio que eu vi
e volte para cá para dizer que está tudo bem na saúde pública no estado do Amazonas. Nós temos muitos desafios a superar. E o nosso papel do parlamento é instigar o governo para que ele melhore os serviços propostos, permitidos à população. E isso não é papel de parlamentar de oposição nem de situação. Isso é papel de parlamentar que tem espírito público e compromisso com o povo que o elegeu. Muito obrigado.